Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui para fazer mais um momento de leitura da palavra, falar um pouco de Deus, como havíamos falado, trazer a palavra genuína de Deus para dentro do teu lar, dentro da tua casa, e que essa palavra ela venha confrontar o seu coração. Me chamo Sandy Clay, para quem não conhece, e esse é o nosso intuito. Trazer a palavra de Deus para dentro do teu lar, tá bom? Vou passar a palavra para o meu irmão Jonathan. Glória a Deus, bendito seja Deus. Graças a Deus, mais uma noite, mais um dia, mais uma noite, uma tarde, não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Nós estamos aqui com o nosso propósito de alcançar vidas, de evangelizar as pessoas, porque hoje a rua se tornou a internet, a rua agora se tornou uma rua virtual. As pessoas estão mais no telefone do que nas próprias ruas, então a gente vendo essa possibilidade de a gente entrar com esse trabalho de evangelizar, porque Jesus Cristo disse para nós irmos e pregarmos o Evangelho. Meu nome é Jonathan e vou estar aqui fazendo parte dessa conversa, desse nosso diálogo, esse diálogo que traz uma edificação para a nossa alma, que transforma, que multiplica as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Se você tem fé e você acredita no poder de Deus, diz a palavra de Deus que aonde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. Então, pode sentir que Deus já se faz presente na sua casa, assim como ele se faz presente conosco também. Nós hoje escolhemos uma palavra muito interessante, a palavra de Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. A gente vai estar explanando essa palavra, trazendo nossos conhecimentos acerca dessa palavra, que fala muito sobre a fé, fala muito sobre a perseverança, fala sobre a humilhação, porque com o decorrer da nossa conversa, vocês vão ver que houve uma humilhação, houve uma renúncia, houve perdas para ter o ganho maior, que é o ganho da vida eterna. Nosso irmão Sandy Clay vai estar lendo a palavra e a partir desse momento ele já vai entrar ali na palavra e a gente vai conversando e interagindo. Só para todos ficarem cientes, amados irmãos, eu tanto quanto o Jonathan, nós não sentamos e fazemos uma interação da palavra juntos, né? Nós decidimos, né, fazer essa interação da palavra eu com Deus e ele com Deus. Então, tudo que nós viemos demonstrar aqui foi aquilo que Deus passou para a gente nessa palavra. Nós não sentamos e dialogamos e falamos, vamos falar isso, não. É o que vir, que Deus colocar no nosso coração, nós iremos falar aqui. Nós não estamos aqui para uma coisa monótona, mas estamos aqui para fazer a vontade do Pai, tá? Vamos fazer desse lugar um lugar de oração e de adoração. Que esse momento desse vídeo ele venha ser para honrar e engrandecer o nome de Deus, acima de qualquer coisa, tá? A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Verso 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Verso 4. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Zaqueu, ele cria uma expectativa de conhecer, de saber quem era aquele homem que estava sobre Israel fazendo todas aquelas maravilhas, fazendo todos aqueles milagres. E cria uma curiosidade no coração de Zaqueu.
Como a palavra nos diz, Zaqueu, homem pecador, homem que vivia no erro, homem que vivia cobrando impostos de uma forma errada, e sabendo ele que ele fazia tudo isso, sabendo Jesus que ele fazia tudo isso, Jesus, ele analisa o coração de Zaqueu e vê que por mais que Zaqueu, ele tenha dentro dele algo que seja pecaminoso, algo que peca contra Deus, algo que vai contra a palavra de Deus, mas Deus decide repousar em seu lar mesmo assim. E a palavra do Senhor nos diz que Zaqueu, ele sobe uma figueira brava para poder subir, ele sobe para poder ver Jesus, para poder ver quem é o mestre. E quando ele sobe essa figueira, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus pede para ele descer. Quantas das vezes em nossas vidas não temos que ser assim? Aqui eu já deixo a pérola da parte de Deus para a tua vida. Muitas das vezes nós temos que subir em alguns locais de dificuldade, de espinhos, porque quando se fala figueira, se fala de uma árvore com espinho, uma figueira brava, uma árvore cheia de espinhos, cheia de coisa dolorida. E quantas vezes em nossa vida nós não temos que ser assim, subir em locais doloridos para poder alcançar o Mestre, para poder estar perto de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus pede para ele descer. E quando ele desce, Jesus fala que quer repousar em sua casa. Jesus quer ir em sua casa. Quando Jesus fala isso, alguns já se levantam e já falam assim: como que pode Jesus querer entrar na casa de um homem pecador, um homem publicano sendo ele judeu? E aqui Jesus ele veio para quebrar mais uma lei humana, uma lei feita de uma forma humanamente falando. Porque a palavra do Senhor, ela veio, Jesus quando veio à terra, ele veio para pregar a palavra do Senhor de uma forma suave e leve. E Jesus queria explicar ali que não era um homem pecador, por ele ser um homem pecador, Jesus não iria ficar em seu lar, Jesus não iria repousar em sua casa, ao contrário, Jesus ele quer entrar aonde há dificuldade, Jesus ele quer entrar onde há problema, Jesus ele quer entrar aonde muitos não querem entrar porque são pessoas que desagradam a Deus, desagradam as vontades de Deus, e muitos não querem entrar naquele lugar porque é um lugar que é de pecado, é um lugar que é de insatisfação humana. E Jesus ele veio quebrando isso. Ele veio dizendo: você pode estar errado, você pode estar pecando, você pode estar falhando, você pode estar com seu coração ruim, você pode estar amargurado, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Você pode estar todo cheio de espinho, todo cheio de pecado, mas Deus ele quer adentrar no teu lar, ele quer fazer morada na tua casa, ele quer fazer com que a tua casa venha servir a ele, ele quer fazer com que o teu lar venha ser um lar de restauração, venha ser um lar restaurado, um lar cheio da graça de Deus. E Jesus, quando ele quer entrar na casa daquele que ele vê todos contra, muitas vezes quantas vezes nessa nossa vida, tantas pessoas contra a nossa forma de viver, tantas pessoas contra o que nós vamos, o que nós cremos, e Jesus fala assim: é desses que eu quero. É desses que eu quero para poder fazer restituição na vida deles. Jesus quer restituir a tua vida. Jesus quer fazer com que tua vida seja um milagre nas mãos dele. Deus quer mostrar que você é capaz de alcançar o milagre. Você pode ter pessoas lutando contra você. Você pode ter pessoas te apedrejando. Mas Deus te fala nessa noite: não importa com quem te joga pedra. Não importa com quem fala mal da tua vida. Não importa enquanto é isso. Porque Deus, ele quer entrar no teu lar para poder quebrar toda essa coisa ruim que foi feita contra você. Tudo isso que se levanta contra você, Deus quer quebrar. E para Deus quebrar isso, só basta uma coisa: você tem que buscar ver o Mestre. O Zaqueu, quando ele foi até Jesus, quando ele foi procurar ver quem era Jesus, ele procurou para ver quem era aquele que estava fazendo o milagre. E nesta noite eu estou pregando sobre esse Deus, o Deus que faz milagre. E o mesmo Deus que fez milagre na vida de Zaqueu, entrou na casa de um pecador, ele quer entrar na tua casa, ele quer fazer morada na tua casa. Ele quer fazer com que tua casa seja uma casa de restauração, uma casa de milagres. Para muitos lá fora que te apedrejam, que
falam mal contra a tua vida, olhar e ver, realmente Jesus entrou, fez morada e fez o milagre. E eu tenho certeza, meu irmão, o meu coração ele arde essa palavra, eu tenho certeza, a casa que Jesus entra, há milagre, a casa que Jesus entra, há restauração, a casa que Jesus entra, há renovo do Santo Espírito de Deus. Não tenha medo de aceitar esse Jesus dentro do teu coração, não tenha medo de receber esse Jesus dentro da tua casa. Em você receber essa palavra que nós estamos falando hoje, dentro do teu coração, dentro do teu lar, você vendo esse vídeo, você está recebendo Jesus dentro da tua casa, porque você está escutando a palavra dele, você está dando ouvido à palavra dele. Aquele que dá ouvido à palavra do Senhor, ele é restaurado. Então, o que eu profetizo sobre a tua vida hoje, nesta noite, é restauração do teu lar, restauração da tua casa, restauração da tua família. Eu não sei qual o processo que você está vivendo dentro da tua casa, mas Deus vai entrar e vai resolver o teu problema, porque esse Deus é Deus de sobrenatural. Ele não entra para resolver o natural, igual nós falamos ontem no vídeo de ontem. Ele entra para resolver o sobrenatural. E esta é a minha palavra nesta noite, em nome de Jesus. E o mais interessante, Jonathan, dessa palavra que Jesus fala que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era um homem rico, e ele decide, o Zaqueu por si próprio, Deus não pede isso para ele decide dar aquilo que ele tem para os pobres, por ele entender que o que ele pecou contra outras pessoas, ele tem que restituir. Agora eu vou passar a palavra para o meu irmão, Jonathan, para Deus poder, o que Deus vir ao coração dele falar, ele fala nesta noite. Mas o que eu quero fechar com isso aqui, para poder fecharmos e passarmos para ele, que Deus, quando ele restaura, tudo aquilo que você se apega, ele faz você soltar. Você não precisa desaprender disso agora, desprender disso agora. Deus vai fazer no tempo dele, no momento dele. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nosso irmão Sandy Clay e nossos irmãos ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus, espero que vocês estejam se alimentando da palavra de Deus, porque tudo que o nosso irmão trouxe é algo que, se nós mergulharmos mais a fundo, a gente vai ver que é muito interessante para os tempos de hoje, como foi interessante para aquele tempo. Coisas que a gente tem que observar dentro dessa palavra, igual ele acabou de falar comigo, que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram pessoas que estavam nesse caminho estratégico para poder cobrar os impostos daquelas pessoas que estavam ali. O que nós temos que entender dentro desse contexto, dentro de tudo? Porque existe muitas coisas que estão entrelaçadas nisso, relacionadas nisso, que fazia com que o povo sofresse. Então, diante do povo de Deus, diante dos judeus, Zaqueu era tomado como um traidor, era tomado como um malfeitor, porque Zaqueu era um judeu de nacionalidade, nasceu ali em Jericó, foi criado naquela redondeza, mas ele estava trabalhando para Roma. Então ele estava cobrando impostos para Roma, ele estava trabalhando para o Tibério César. Então nós vemos que havia uma tristeza, um conflito ali dentro, porque tinha alguém, é como se fosse alguém de dentro da minha casa, alguém da minha carne, do meu sangue, alguém do meu parentesco, trabalhando em forças inimigas contra mim, me cobrando, me extorquindo, tirando de mim aquilo que eu, sendo seu próprio irmão, eu tinha e não tinha com muita abundância, ele estava arrancando de mim. Dentro desse contexto, Jericó era uma cidade de muito dinheiro, uma cidade luxuosa, uma cidade muito antiga, que nós vemos que na época de Josué ela foi uma cidade destruída, mas é uma cidade que tinha mais de 6.000 anos, que tem mais de 6.000 anos, ou seja, uma das primeiras cidades, uma cidade muito antiga, e ela era o caminho de passagem de mercadores, que eles saíam de Jerusalém, passavam em Jericó e eles passavam por Jordão e iam fazendo essa caminhada. Então aquele lugar era um lugar onde atraía muito o olhar do governo daquela época, porque era um lugar fácil de extrair dinheiro, de extrair riqueza, de extrair ouro, de extrair muita coisa, porque era um lugar de passagem. Então, por um outro, eu quero levar eu estou dando esse resumo mais ou menos para vocês poderem entender a revolta que o povo judeu já tinha contra Zaqueu. É tanto que quando Jesus Cristo chama Zaqueu para descer daquela árvore, para descer daquela figueira, aquelas pessoas ficaram espantadas. Por quê? Como pode Jesus Cristo, o defensor dos judeus, falando com uma pessoa que de uma forma figurativa era contra os judeus, porque ele cobrava imposto dos seus próprios irmãos. Então nós vemos que Jesus veio quebrando aqueles protocolos, mostrando para as pessoas que não havia na vida de Jesus Cristo uma excepção de pessoa. Por isso que lá na frente nós vemos o apóstolo Paulo falando no Novo Testamento que nós
temos que ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é uma mente que não é condicionada ao momento. A mente de Cristo é uma mente revolucionária, uma mente que quer criar, quer mostrar para todo mundo que não existe exceção de pessoa, não existe exceção da cor da pessoa, ou aquisição financeira, ou a parte geográfica em que a pessoa mora. Porque nós vemos em várias partes da Bíblia que Jesus Cristo fez a sua obra independente do lugar que a pessoa morava. Então, vendo essa palavra acerca de Zaqueu, tem uma coisa que me chamou muita atenção no momento que o nosso irmão Sandy Crente tinha falado para mim: Jonathan, hoje nós vamos trabalhar o livro de Lucas, do capítulo 19, do verso 1 ao 10. Eu comecei a trabalhar essa palavra e eu achei coisas muito interessantes. Mesmo sem ter pesquisado, eu já tinha coisas na minha cabeça que eu achei muito interessante. Se nós observarmos, a época de Zaqueu é a época de Jesus e a época de Pôncio Pilatos. Se nós olharmos Zaqueu e Pôncio Pilatos, olha a diferença de pessoas. Zaqueu era um homem de muito poder, tinha muito poder, era um homem influente naquela época, era um homem que tinha muito conhecimento com as pessoas daquela região, e Pôncio Pilatos também era um homem de muito poder. Claro que nós não podemos comparar um com o outro na questão de hierarquia, porque Pôncio Pilatos estava muito acima de Zaqueu, mas ambos eram pessoas que tinham pessoas subordinadas, pessoas que faziam um trabalho para elas, eram pessoas que tinham poder. Isso nós sabemos, os dois tinham poder. Sendo que nós chegamos a uma conclusão muito linda, porque Zaqueu, quando ele soube que estava passando alguém que podia fazer coisas maravilhosas, alguém que onde chegava curava, onde chegava transformava, alguém que pegava pessoas com espírito maligno, que eram lançados no fogo, que tentavam se matar, chegava e resolvia esses problemas. Ele viu que tinha uma pessoa ali que era um resolvedor de problema, porque naquela época nós vimos que Roma, como Roma dominava Jericó nessa época, dominava os judeus, Roma sempre foi uma cidade, um império pagão, que tinha os seus deuses, que não adorava a Deus, adorava deuses, não adorava o Deus de Israel. Então nós vemos que chegou um período que Zaqueu chegou e se humilhou. Zaqueu, ao subir naquela árvore, vocês têm noção do problema que Zaqueu estava arrumando para a vida dele quando ele subiu naquela árvore? Quando ele subiu naquela árvore, ele demonstrou que ele estava disposto a perder tudo para alcançar a atenção de Jesus Cristo. Porque quando ele subiu naquela árvore, ele estava quebrando uma aliança que ele tinha com Roma, com César, que era cobrar impostos dos judeus, que eram seus irmãos. Então, naquele momento, ele atraiu o olhar de Roma contra ele. Porque imagine as pessoas que eram subordinadas dele, vendo ele querendo subir numa árvore para ver Jesus, que era um judeu, que era contra os princípios de Zaqueu, que era, na teoria, um ladrão, que cobrava além do normal para se enriquecer, para poder se aproveitar daquela situação. Então nós vemos que quando foi a crucificação de Jesus Cristo, quando foi o julgamento de Jesus Cristo, o que César fez? César falou: lavo minhas mãos. Mas ele não quis perder o cargo dele. Por que ele lavou as mãos dele? Ele acreditou que lavando as suas mãos, ele estava tirando o corpo dele fora. E nós olhando entre Pilatos e Zaqueu, nós vemos que Zaqueu não quis cometer aquilo. Zaqueu, mesmo que isso não tinha acontecido, mas Zaqueu tinha a oportunidade também de ignorar Jesus Cristo. Mas ele viu que tinha alguém muito maior do que qualquer governante, qualquer pessoa que já tinha pisado naquele lugar. Resumo dessa história: Zaqueu viu uma oportunidade. Isso que é bonito nessa palavra. Nós temos que observar que existe oportunidade. Existe uma porta que é a igreja logo em frente à sua casa. Existe um parente seu, ou talvez você seja uma pessoa que hoje está aprofundada nas drogas, na bebida, na prostituição, ou qualquer coisa que seja relacionada à força da carne, que essa carne, a palavra de Deus diz que ela é fraca, ela está sempre pendendo para o mal. A nossa natureza, infelizmente, é uma natureza caída desde o princípio da criação. Então, talvez tenha uma igreja, então, o irmão que está sempre te convidando, tem a sua mãe que tem o seu quarto de oração sempre clamando, pedindo a Deus misericórdia pela sua vida. Então, nós vemos que Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade. Você também deveria ouvir essa palavra e entender que essa também está sendo a sua oportunidade. A sua oportunidade de não fazer como Pilatos fez. Pilatos lavou as suas mãos, mas por medo de perder o seu cargo, acabou entregando o maior homem que pisou sobre a face da terra, que é Jesus Cristo Nazareno, o mestre. O mestre, o homem que quando tinha 12 anos de idade, que a sua mãe foi procurar ele no meio da multidão quando eles voltavam de Jerusalém, procurou ele e não achou. Quando foi achar ele estava no templo ensinando anciões, pessoas que tinham anos de estudo dentro da Torá, dentro da Bíblia, dentro dos estudos judaicos. Ele chegou e estava ensinando aqueles homens. Ou seja, nós vemos em tudo isso que Deus, ele tem um propósito na vida do homem, mas o homem tem que ver a oportunidade. O homem tem que entender que aquilo que Deus traz, aquilo que Deus mostra é uma oportunidade. E outra coisa que eu quero aproveitar isso para
poder trazer. Não existe momento certo, diz a palavra de Deus, que o momento é agora, o momento é hoje. O passado não existe, o futuro não existe, o que existe é o presente. Deus está te chamando hoje para você aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Não precisa, basicamente, você ir numa igreja e levantar a mão, não. Você pode levantar a mão agora e aceitar Jesus dentro da sua casa. Você pode levantar a mão e falar, Jesus, a minha vida é tua. Fazer como Zaqueu fez. Zaqueu perdeu o emprego, com certeza Zaqueu perdeu o seu emprego. Zaqueu perdeu amigos, Zaqueu perdeu influência, Zaqueu perdeu a regalia que ele tinha, perdeu com certeza também a sua riqueza, porque quando César ficasse sabendo que Zaqueu se rendeu a Jesus Cristo, que Zaqueu se humilhou e se rendeu a Jesus Cristo, mostrando que aquilo que César fazia por ele, toda a regalia que César tinha dado para ele, não se comparava com aquilo que Jesus Cristo estava apresentando para ele, o que Jesus Cristo podia causar na vida dele, nós vemos que quem somos nós para poder competir com Zaqueu, que tinha tanta influência e tanto dinheiro. Às vezes pode ser o dinheiro que está te atrapalhando de aceitar Jesus, mas eu falo, é tão bonito uma pessoa que tem uma boa condição financeira, mas é um servo de Deus, e se torna até às vezes mais prazeroso, porque ele tem um tempo para ele pegar uma Bíblia Sagrada e ler, ele pode acordar pela manhã, refletir, ele tem seu escritório, ele tem seu canto para refletir, falar com Deus, ter um diálogo com Deus. Então, está acontecendo um movimento sobre a Terra. Se nós vermos hoje, essa semana saiu uma notícia sobre a morte de um Papa, nós vemos que isso tudo é o decorrer dos finais dos tempos. Então, se você está ouvindo essa palavra, se essa palavra de fato mexeu com o seu coração, se essa palavra de fato te fez reconhecer que não existe circunstância ou possibilidade que possa nos impedir de entregar nossa alma na mão de Deus, eu te faço um apelo. Aceita Jesus. Ah, mas eu tenho vergonha de aceitar na igreja. Não tem problema. Você vai precisar de uma ou duas testemunhas, diz a palavra de Deus. Você vai precisar de sua mãe, do seu irmão, de alguém para ver você confessando Jesus Cristo como Salvador da sua alma, para que Jesus Cristo possa escrever o seu nome no livro da vida. Zaqueu era um homem que, ladrão, corrupto, um homem desprezado pelos judeus, mas muito amado pelos romanos, porque era um homem que extorquia aquele povo, mas ele preferiu ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a sua história como um publicano que cobrava imposto das pessoas apagada, porque nós temos uma visão de Zaqueu diferenciada do que eu estou passando para vocês hoje. A maioria das pessoas acredita que Zaqueu Zaqueu, na verdade, entrou na história depois que ele conheceu Jesus Cristo. Mas existia um Zaqueu antes de Jesus. Existia um malfeitor antes de Jesus. Existia um corrupto antes de Jesus. Existia um político corrupto antes de Jesus, que era Zaqueu. Ele estava como numa posição, como nós podemos chamar, um político, que ele era um cobrador de impostos ali naquela época. Então, resumindo essa palavra, deixa Jesus Cristo entrar no seu coração, trabalhar na sua vida. Sua esposa espera uma melhora na sua vida. Sua mãe espera uma melhora na sua vida. Seu esposo espera uma melhora na sua vida. Seu pai espera uma melhora na sua vida. Todos esperam uma melhora na sua vida. Não se importe como nosso irmão Sandy Clay trouxe, e o que ele trouxe é muito importante. Jesus Cristo falou uma palavra que eu não me lembro exatamente o que está escrito, mas ele falou assim, os nossos inimigos são os de dentro da nossa casa. Não pensais vós que eu vim trazer a paz, mas a guerra. Mas essa guerra que Jesus Cristo está falando é o pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, e nora contra sogra, e aquela bagunça. Por quê? Quando nós revelamos o nosso amor por Deus, quando nós revelamos, aceitei Jesus, a primeira coisa que você vai perder de imediato são os seus amigos, são a atenção dos seus parentes, porque muitos taxam pessoas que aceitam Jesus e querem mudar de vida como louco. Mas nós temos a certeza, nós somos sim loucos, mas louco para morar numa cidade santa, onde Jesus Cristo separou para nós pudéssemos morar. Então, essa é a palavra que eu trago do coração de Deus do seu coração nesse momento. Eu vou estar transferindo para o nosso irmão Sandy Clay que hoje nós vamos fazer algo diferente, nós vamos estar fazendo uma oração para finalizar, e com essa oração eu quero que você faça algo. Abra a porta do seu coração, da sua casa, dos seus familiares, aproveita esse momento, ora também conosco, que essa oração ela é atemporal, ela vai durar anos, porque enquanto esse vídeo estiver no YouTube, ela vai durar anos. Enquanto a plataforma existir, essa oração vai existir, e essa oração vai transformar a vida, e essa oração vai fazer muitas coisas benéficas na vida de muita gente. Deixa o seu comentário, nós queremos saber qual é a sua situação hoje. Deixa o seu comentário da sua situação. Com o passar do tempo, nós vamos criando os quadros, que nós vamos trazer os comentários das pessoas à tona aqui, nós vamos relatar o comentário de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas e daqueles que estão pedindo uma transformação, e com isso nós vamos fazer os pedidos de oração, levar os montes, orar, pedir a Deus para poder estar edificando e transformando as vidas em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra no seu coração.
Amém. Palavra gloriosa, palavra que cura, salva e liberta. Só depende de você. Se você quer ser curado, você aceita essa palavra. Se você quer ser libertado, você aceita essa palavra. Se a tua casa está necessitando de algo, esse algo é Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. E se você que está nos ouvindo neste momento, sentir no seu coração de fechar os seus olhos aí comigo e entrar nessa oração, entra comigo em nome de Jesus nessa oração, que Deus ele vai operar no teu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, Deus. Deus de poder e Deus de glória, neste momento, Espírito aleluia. Santo, nós entramos em oração, meu Pai. Eu não sei o que o meu irmão que está ali do outro lado está precisando, ó Pai. Deus, eu não sei do que ele está necessitando, Senhor, mas eu creio no Deus sobrenatural. Eu creio no Deus que tem todo o poder sobre a terra e que pode fazer maravilhas. Eu creio nesse Deus. Então, Pai, habita nesse lar que está precisando do Senhor. Habita neste lar que está precisando da Tua graça. Habita neste lugar, ó Pai. Ser conosco, Espírito Santo de Deus. Chega sobre essas vidas, trazendo a Tua graça, trazendo a Tua santa e gloriosa presença. Deus, porque onde o Senhor habita, meu Pai, o erro, a dificuldade não habita, meu Pai, porque o Senhor está presente, meu Pai. Esta é a minha oração, meu Pai. Deus, passo a oração para o teu servo Jonathan para ele dar conclusão, meu Pai. Faz segundo a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Grande Deus Todo-Poderoso. Pai, nesse momento, meu Deus, estamos aqui reunidos, como diz a tua palavra, onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Eu tenho a certeza que o Senhor está aqui nesse lugar, meu Pai. Eu tenho a certeza que, Pai, mesmo sendo uma câmera, abençoa, mesmo sendo um meu vídeo, Deus, o Senhor, aleluia, meu Pai, através meu Pai, do teu Espírito Santo, o Senhor está sim, na casa de quem Deus, está ouvindo essa oração nesse momento. O Senhor está na vida de quem está ouvindo essa oração nesse momento. Acredito que nessa hora existe mãe chorando, existe filho chorando, existe pessoas que estão aprisionadas nas drogas, pessoas, meu Pai, que estão acorrentadas, estão tentando sair a todo custo, mas não conseguem sair porque são correntes invisíveis que os olhos humanos não é capaz de ver. Os olhos humanos não é capaz, meu Deus, de contemplar essas algemas, essas correntes que estão pesando na vida dos meus amigos, dos meus irmãos, das pessoas, meu Pai, que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo essa oração, que estão ouvindo, meu Pai, essa reunião entre eu e o teu servo, essa reunião que nós colocamos no nosso coração para poder transformar a vida, para poder transformar a mente, transformar corações, levar o teu Espírito Santo nas casas, para que espíritos malignos que estejam alojados dentro das casas, sobre todo o Brasil, sobre toda a terra, eles possam ser repreendidos pelo teu poder. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade e por esse mover que o Senhor está fazendo na vida das pessoas que estão tendo a oportunidade de assistir, a oportunidade de contemplar o agir do Senhor nas suas vidas através desse vídeo, Pai. Eu te agradeço e peço, Senhor, abençoe essas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, como eu mencionei, deixa o seu comentário, será um prazer enorme pra gente. Aqui é o seu amigo Jonathan, que vai estar sempre com você aqui. Todos os dias estaremos postando vídeo, estaremos colocando a nossa vida no monte, a nossa vida diária também no Instagram. Peço aos irmãos que ainda não têm o nosso Instagram vai estar aqui, o link vai estar aqui embaixo. E se os irmãos sentirem no coração, quem quiser participar dessa reunião também é nosso convidado. Vai colocar aqui no comentário, vai colocar o seu local. Nós estamos aqui do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Queimados. Você vai colocar o seu local, vai falar, não, eu quero ir, eu quero participar, eu quero sentir essa energia, eu quero sentir esse mover de Deus também na minha vida. Você é o nosso convidado. Nós vamos, no decorrer do tempo, trazer pastores, trazer diáconos, evangelistas, obreiros da casa de Deus, levitas da casa de Deus, inclusive da congregação onde nós congregamos. Então, peço aos irmãos que nos acompanhem, vai ser um privilégio ter você conosco. E eu sei também que a edificação do Espírito de Deus vai estar sobre a sua casa. Nosso irmão Santo Crei também vai estar dando as suas palavras finais para finalizar esse vídeo com a graça e o poder do Espírito de Deus. Amém. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha e se inscreve no nosso canal em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Aqui meus agradecimentos. Fiquem com Deus e um excelente dia, tá? Um excelente dia para todos, em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo.